Apesar de parecer algo natural, crescer ao lado de uma família estruturada, com a presença de um pai e de uma mãe, pode ser algo assim não tão real para algumas pessoas. Para você ter uma ideia, existem hoje no Brasil cerca de 30 mil crianças e adolescentes que foram abandonadas pelos pais ou responsáveis. Essa é a realidade que atinge muita gente, independente do nível social que se encontram, afetando até mesmo as pessoas mais famosas e influentes. Hoje nós vamos listar para você algumas das celebridades que abandonaram ou não reconheceram os próprios filhos. Ficou curioso e quer saber qual artista foi capaz de fazer esse tipo de coisa? Então vem com a gente para mais um vídeo. Mr. Catra. Abrimos a lista com aquele que é perigoso ser o seu, o meu e o pai de muita gente por aí. O funkeiro Mr. Catra. Pai de todos nós, o cantor era conhecido pelo seu estilo autêntico e malandro de ser, sempre acompanhado de muitas mulheres ao seu lado, mas também contando com a presença de muitos filhos. O funkeiro, que morreu em setembro de 2018, aos 49 anos, foi vítima de um câncer no estômago, deixando não só os fãs de luto, mas também as suas 3 mulheres e os 32 filhos que tinha. Apesar do estilo paizão que Catra demonstrava em público, um desses filhos não teve a oportunidade de crescer ao lado do músico. O pequeno João Bailly, que atualmente tem 10 anos, nunca chegou a conhecer o próprio pai. De acordo com Rayane Bailly, que é a mãe do menino, o funkeiro compareceu somente uma vez no hospital para visitar João, logo após o conturbado trabalho de parto antes do nascimento do garoto. Rayane revelou que o filho de Catra nasceu com o coração parado, precisando ser reanimado logo após o parto, passando por 3 meses internado no hospital após vir ao mundo. Ela disse ainda que o funkeiro ficou assustado ao ver o tamanho da criança e que nunca foi prestado nenhum tipo de apoio aos dois enquanto estiveram no hospital. Quando o garoto completou 1 ano de idade, Rayane e Catra entraram num acordo na justiça, onde o funkeiro estabeleceu um acordo para o pagamento de pensão e visitas ao filho. Entretanto, a mãe de João afirmou que o cantor não se preocupava em ver o garoto, sendo assim um pai ausente. Pois é, parece que até mesmo o pai de todos deixa a desejar quando o assunto é paternidade. Tom Cruise. Do Rio de Janeiro, nós vamos direto para Hollywood. Uma das maiores estrelas do cinema norte-americano. É também alguém que coloca a crença em sua religião à frente até da própria filha. Não entendeu? Nós estamos falando de Tom Cruise, um dos maiores astros da 7ª arte e famoso por ser protagonista de grandes filmes como Top Gun e Missão Impossível. O astro já foi casado com outras famosas de Hollywood, como Nicole Kidman e Katie Holmes. Foi justamente ao lado das duas que Tom Cruise teve os seus 3 filhos, Isabella, Connor e Suri. Frutos da relação com Nicole Kidman, Isabella e Connor foram adotados ainda pequenos e até hoje mantêm uma relação saudável com o pai. Mas a caçula, filha de Katie Holmes, não vê o pai há quase 10 anos. Aos 15 anos de idade, a mais jovem filha de Tom Cruise viu o pai se afastar por conta da crença dele numa religião nada comum, a cientologia. Os seguidores dessa crença acreditam que somente ela poderá prover a tecnologia capaz de garantir o melhoramento espiritual e sobrevivência do ser humano. Apesar de parecer uma seita bizarra, a religião é seguida não só por Tom Cruise, mas também por outras celebridades como Michael Pena e John Travolta, com todos eles doando cifras milionárias para os líderes desse movimento. De acordo com as políticas internas da cientologia, se alguém é considerado supressivo, os demais membros da igreja devem se afastar desse indivíduo. Foi o que fez Tom Cruise, se afastando da própria filha. Steven Tyler. É possível abandonar um filho mesmo sem querer? A história de Steven Tyler e de sua filha pode mostrar que sim. De um romance entre o líder do Aerosmith e a modelo Bebe Buell, nasceu um bebê chamado Liv, que cresceu pensando que o seu pai era o também roqueiro cabeludo Todd Rundgren. Somente aos 8 anos de idade que a pequena garota teve a oportunidade de conhecer o seu pai biológico. O reconhecimento acabou vindo do próprio Steven Tyler, que percebeu que Liv era muito parecido com outra filha sua, Mia Tyler. Ao perceber a semelhança entre as duas, o cantor questionou a mãe da garota se ela era filha de Steven, fato que foi confirmado por Bebe Buell. A modelo disse que escondeu esse segredo de Steven Tyler, pois a farra regada a sexo, drogas e rock and roll não era compatível com a paternidade. Apesar disso, o roqueiro procurou se aproximar da filha, que não teve a oportunidade de criar, estreitando a sua relação com Liv Tyler desde então. Quando a garota completou 15 anos, o líder do Aerosmith apresentou a garota ao mundo como sua filha, incluindo ela em um clipe da banda e participando dos projetos de atuação em que ele participava. Apesar de ser filha de um dos maiores astros da história do rock, Liv Tyler se manteve unida também a Todd Rundgren, ostentando a incrível marca de ter 2 pais roqueiros. Pelé.
Voltando para o Brasil, nós relembramos um dos casos mais marcantes de rejeição de um pai com a sua filha. Atleta do século XX, o Rei Pelé é incontestável dentro das quatro linhas, sendo até hoje o maior jogador da história do futebol mundial. Entretanto, na vida pessoal, o rei do futebol acumula diversas polêmicas que afetam a sua imagem. Assim como grandes astros de outras áreas, Pelé teve uma relação conturbada com uma filha, mantendo uma relação distante que acabou parando nos tribunais. Sandra Arantes do Nascimento travou uma batalha judicial contra o rei para ser reconhecida como filha do ex-jogador. A ação na justiça durou por mais de 6 anos, com o reconhecimento sendo garantido em 1996. Mas nem mesmo a decisão favorável a Sandra fez com que Pelé se aproximasse da filha, a qual sempre renegou. Pelo contrário, o ex-marido de Sandra afirma que os encontros entre os dois ocorreram somente dentro dos tribunais. Mais do que a briga na justiça, existiram também testes de DNA que comprovaram que Sandra era mesmo filha de Pelé, mas até hoje não se sabe os motivos do rei do futebol rejeitar a presença de sua filha. Dentro dos gramados, Pelé é rei, mas na relação com a Sandra ele merecia um cartão vermelho pela falta grave. Cid Moreira. Para fechar a nossa lista, trazemos um dos casos mais recentes envolvendo polêmicas entre pais e filhos. Você com certeza deve conhecer Cid Moreira, ex-apresentador do Jornal Nacional, do Fantástico, Globo Repórter e dono da icônica voz de bordões famosos como da Jabulani. O que você não deve saber é que o experiente jornalista tem hoje uma relação conturbada com seus 2 filhos. Isso se tornou público após Roger Moreira, o filho mais novo do apresentador, afirmar em uma entrevista que Cid Moreira falhou na educação dos 2 filhos e que hoje se mantém afastado deles. Durante a entrevista, Roger deu a entender que o pai se afastou dele pelo fato do filho ser homossexual. A indignação de Roger se tornou ainda maior após ser deserdado pelo pai por documento enviado pelo e-mail, onde o jornalista tirou dos filhos todos os direitos sobre a herança do ex-apresentador. O caso acabou parando na justiça, onde os filhos entraram com pedido de interdição do pai, alegando que ele apresenta sinais de demência e que tem a liberdade limitada pela madrasta. Sem poderem ver o próprio pai, os dois apontam diversos crimes que supostamente teriam sido cometidos pela atual mulher de Cid Moreira, a quem eles afirmam que manipula tudo do jornalista, desde o dinheiro até mesmo as redes sociais. Mas e você? Acha que é mais um caso de paternidade tóxica ou realmente a madrasta é a vilã dessa história? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo e sugestões de novos temas no futuro. Nos vemos na próxima, pessoal. Um grande abraço e tchau!